Olá, eu sou Murilo Gussi, uma bicha artista de São José do Rio Preto, nascida em Catanduva, e eu estou muito agradecido pelo convite da Gaia para poder refletir um pouquinho sobre o como o machismo influencia no nosso comportamento. E eu vou falar a partir da perspectiva de um homem gay, que é o que me cabe quanto lugar de fala. Eu penso ser muito interessante falar através dessa perspectiva, porque ser gay não me impede de ser machista. Inclusive, existe muito machismo dentro da nossa comunidade e é a partir daí que eu quero falar um pouquinho. É bem complicado falar sobre algo que está aí desde antes da nossa existência, bem antes da nossa existência, que é nos empurrado goela abaixo desde o nosso nascimento sem consciência nenhuma nossa e que vai acontecendo durante a nossa criação e gerando uma caralhada de trauma na gente. Eu penso ser importante também dizer que essa bicha que tá aqui falando agora, ela não é nem a metade da bicha que ela poderia ser se não fossem os diversos nãos que eu ouvi na minha criação, se não fossem os diversos olhares feios que eu recebia por gostar da Xuxa, por gostar de fazer show com uma toalha na cabeça, por fazer boneca com os meus brinquedos de montar, porque inclusive eu nunca pude ganhar uma boneca. E são esses vários nãos que vão nos moldando através do tempo. E eu quero tomar a liberdade de falar sobre machismo a partir da minha própria existência. Porque desde que a Gaia me convidou para fazer esse vídeo, eu fiquei pensando qual seria a minha contribuição no momento em que tem tanta gente foda falando sobre esse tema, onde a internet nos possibilita essa pesquisa de forma muito mais ampla e muito mais rápida, e para mim não faz sentido nenhum se eu não colocar o meu na roda. E eu realmente acho que a partir do momento que eu colocar o meu na roda, eu possa criar laços com outras bichas, eu possa me conectar de alguma forma, falar de mim para então começar a falar do mundo. Isso é um pouquinho do que eu tenho feito no GAL, que é o meu grupo de teatro, mas logo eu quero falar sobre isso também. Pensar o machismo estrutural como uma doença exagerada, onde esses supostos homens buscam se autoafirmar a partir desse padrão e mais do que isso, né, inferiorizar, deslegitimar tudo o que segundo esse padrão é considerado inapropriado. Só que isso é um babado que não tem fim, porque esse padrão de homem, ele vai se mudando ao longo da história, né? Só que essa ideia de poder acima de tudo e acima de qualquer coisa, ele só vai se agravando. E é essa ideia de poder que nos mata e mais do que isso, com certeza mata muito mais as mulheres. Porque mesmo gay, eu sou homem, eu sou lido como homem e é importante ter consciência desses privilégios. Mas eu quero voltar lá para minha infância, né? Eu nasci, cresci uma criança bem viada e dentro desse lar machista, onde esse machismo ele é um tanto naturalizado quanto na maioria dos lares. E é justamente crescendo, ouvindo esses nãos, percebendo toda essa repressão, que você cresce se sentindo totalmente fora da caixa. E até o momento em que você olha para si e percebe que sim, eu realmente sou fora dessa caixa. Eu não quero pertencer a essa caixa opressora, a essa caixa retrógrada. Antes disso tudo, muita coisa é calada, muito choro é calado, afinal o homem não chora, não é não? Mas isso até o momento em que você olha e percebe, não, definitivamente não, eu não quero pertencer a esse padrão. Eu não vou pertencer a esse padrão que me oprime simplesmente por eu ser, por eu existir. Mas a real é que essa foi a minha criação, foi o que eu recebi na escola, foi o que eu recebi durante algum tempo, inclusive com alguns namorados. E é estranho pensar que é dentro de um lar machista que se nasce outra machista. E eu me surpreenderia se eu não reproduzisse isso também. Qualquer oportunidade que um oprimido tem, ele acaba sendo o opressor também, ele acaba jogando para frente tudo isso que ele sentiu. E a gente faz isso de uma forma muito naturalizada, no momento em que a gente interrompe uma mana, no momento em que a gente repete exatamente o que uma mana disse para que aquilo realmente tenha alguma valia. A gente reproduz o machismo e quando eu falo a gente, eu falo eu e as vozes da minha cabeça sempre, né? Mas esse machismo, ele é reproduzido naquele momento em que a gente busca se enquadrar num padrão de macho discreto fora do meio para ficar com uma outra pessoa, ou pior, que a gente diminui tudo aquilo que é relacionado ao feminino, o feminino com essa ideia de inferior. Mas, meu amor, uma hora a casa cai, e eu espero mesmo que ela caia, que o patriarcado caia.
E é quando, mesmo oprimido, você se vê opressor, que você para e pensa, epa, até quando? E começa a olhar e se dá conta dos seus privilégios. O quanto eu, mesmo gay, mais homem, branco, cis, tenho privilégios. E quanta gente está morrendo por comportamentos naturalizados, como os meus muitas vezes. E é nesse momento que você reconhece o machismo dentro de si, que por mais doloroso que seja, só que aí tem muita gente foda para nos ajudar nessa caminhada de desconstruir esse machismo dentro de si, que seguir machista é uma escolha. E aí a gente pode escolher pelo outro lado, que tal ser antimachista. E é muito importante nesse momento a gente olhar para si e perceber o nosso comportamento. E mais do que isso, perceber com quem que a gente anda, quem são os nossos espelhos, quem são os nossos exemplos. Seria eu aquela gay que faz piada das outras gays? Aquela gay que tem nojo de xota, de mapô? Aquela gay que jamais ficaria com uma drag? Porque a real é que isso não é gosto. Isso é machismo. É a ideia do macho, ou qualquer coisa que se relacione a esse padrão de masculinidade, frágil por sinal, ser superior a qualquer coisa que se relacione ao feminino. O machismo ele é mortal para quem recebe, mas também para quem produz, porque ele escraviza o pensamento, ele impede a gente de qualquer grau de evolução. Mas como eu disse, até o momento em que a gente busca enxergar o outro lado disso. E é nesse momento em que eu quero convidar vocês para conhecer um pouquinho mais do trabalho do Gal, que é o grupo de teatro / performance / música, um grupo de arte que eu dirijo aqui em São José do Rio Preto, onde a gente busca, através da arte, propor essa reflexão, mudar o nosso comportamento e, mais do que propor uma reflexão através da arte, também mostrar o orgulho de não pertencer a essa caixinha retrógrada e machista. Então, nos trabalhos do Gal, vocês vão ver muito homem de calcinha, muita sapatão empoderada, muita mulher falando e sendo o que é e o que quiser. Mas, acima de tudo, seres experienciando a sua própria existência em liberdade. Liberdade de ser, e não de ser o que um sistema te conduz a ser. Convido então mais uma vez todo mundo a conhecer o nosso trabalho a partir das páginas do Gal e do Psicorange. E também, mais uma vez, eu quero agradecer o convite da Gaia para poder refletir um pouquinho sobre isso, né? Eu quero parabenizar essa iniciativa. Eu também gostaria muito de parabenizar a cena drag de Rio Preto, que tem assim, se potencializado de uma forma muito brilhante. E é o que eu penso, arte feita como um gesto político, sabe? Arte como uma forma de reflexão, arte como uma forma de mostrar esse outro lado da moeda. Mas não é somente sendo artista que a gente consegue se posicionar contra o machismo. A gente pode se posicionar justamente olhando para o nosso comportamento, refletindo sobre isso. E com muito cuidado para não querer biscoito com isso, né? Porque muitas vezes a gente querer falar de machismo para as manas, a gente só tá falando em cima de uma mana, como sempre. Então, ao invés de tentar discutir o machismo na roda com as nossas irmãs, como que a gente não pode tentar refletir o machismo em rodas com outros machos ou com outras gays e com toda a educação apontar mesmo onde que está sendo machista, esse comportamento que não é adequado. Não vamos ficar passando pano para o machismo dos outros e logo a gente vai parar de passar pano para o machismo que existe dentro de cada um de nós. Lutar contra o machismo não é uma forma de você mostrar para as mulheres o quão antimachista você é. É para mostrar para si mesmo o quão antimachista você deve ser. Porque, mais uma vez eu digo, o machismo mata. Ele nos mata, mas ele vai matar muito mais as mulheres. Então eu deixo aqui um beijo bem antimachistinha para vocês e que nós possamos nos encontrar numa próxima presencialmente para discutir mais, para refletir mais e para nos amar com toda a liberdade e com toda a delícia de ser o que nós somos. Até!